Uma empresa ela não vive somente de uma relação comercial, ela vive de uma relação baseada em respeito, baseada em transparência e lembrando que somos todos seres humanos, né? A empresa, ela está falando pelas pessoas e essas pessoas têm que estar engajado naquilo que, para que a empresa foi construída, para que tenha perenidade nesses contratos, nesses relacionamentos. Olá, seja bem-vindo ao Tisseia Talks, o podcast da Tisseia que reúne ideias, conversas sobre o mercado de infraestrutura energética crítica. Hoje aqui com a gente está o nosso CEO, Beto Reinaldo, e também o professor Márcio Salvato, reitor do IBMEC. Obrigado pela presença. Obrigado, senhor. Eu que agradeço. O episódio de hoje vai falar sobre construção de relacionamentos duradouros. Por que que isso é importante, tanto na economia quanto para as empresas? Uma empresa ela não vive somente de uma relação comercial, ela vive de uma relação duradoura, baseada em respeito, baseada em transparência, baseada em atendimentos a critérios estabelecidos numa relação comercial. E lembrando que somos todos seres humanos, né? Do mesmo lado, temos pessoas que também têm ali suas necessidades, seus desejos. Então, lá nasce de uma interação humana que evolui para uma interação comercial. E aí, professor, na economia, como que isso é visto, assim, essa relação também que ela começa aqui, mas a previsão é que ela fique 20, 30 anos? Exato. Aí você pode ter vários tipos de parceiros, podemos falar de parceiros comerciais, não podemos falar dentro da empresa, pessoas com as empresas, seja o trabalhador, seja a outra ponta lá com quem você está negociando. Podemos falar de instituições, relações entre instituições. Algumas existem regras, mas, primeiro, mesmo que essas regras não estejam em um contrato específico, tem aquelas regras de compromisso. Às vezes você tem algumas partes de adaptação, porque frustração vem. Sempre em qualquer relacionamento vão existir mudanças, seja mudanças porque legislações mudaram, mas mudanças porque alguém que estava ali, que era seu parceiro, necessariamente teve que fazer uma decisão, e uma tomada de decisão, ela pode gerar vencedores e também alguém que está perdendo, e quem está perdendo tem que fazer adaptações. Então, exige que as pessoas, para que seja durável essa relação, aprenda a se frustrar, aprenda a se adaptar, para que o acordo possa seguir. Sobre isso, como é que a gente reage a uma mudança, assim, seja de legislação, seja de alguma mudança mais drástica que acontece, por exemplo, no mundo? Como está preparado, assim? Olha, Só uma pergunta. é difícil, né? Mas é crescimento enquanto pessoas, né? Você está, seja instituições, seja empresas, nós estamos falando de pessoas. E pessoas, elas têm que começar a criar alguns atributos ali para reforçar, um reforço de caráter às vezes mesmo, né? Ela tem que começar, então eu sempre coloco isso, né? Aprendizado é um aprendizado constante. Eu não estou falando só de formalidade, você sentar num banco de escola e estudar, não. Mas é aprendizado de como que você tem relações, é aprendizado de saber que o outro também tem defeitos, como você não enxerga os seus. Então você tem que começar a entender que essas coisas existem, e o aprendizado significa que você tem que estar sempre aprendendo, se adaptando, para que esses acordos possam continuar a despeito dos defeitos das pessoas, a despeito dos defeitos das instituições, a despeito dos defeitos ali das empresas que possam existir. Achar, né, uma situação que gera esse ganha-ganha, minimizando perdas para os dois lados, às vezes. E por que, Beto, que a Tisseia valoriza e procura construir esses relacionamentos duradouros? Por que que isso é importante? Vamos lá. Nós fabricamos equipamentos críticos para o sistema de energia, ou seja, nós estamos na infraestrutura. E um equipamento nosso, ele tem uma vida útil na casa aí dos seus 40 anos. Então, mais ou menos o seguinte, nós colocamos um produto no mercado por um cliente e nós temos uma responsabilidade com relação a isso. Então, um produto que é um bem de capital, ele tem naturalmente uma vida muito mais longa, e isso também cria um ambiente para os relacionamentos mais longos e duradouros. Então, acho que a natureza da nossa companhia, ela já é dessa relação.
e entre as empresas, instituições, pessoas, onde nós não somente fornecemos um produto, mas nós fornecemos a tranquilidade que os nossos clientes demandam para que os equipamentos estejam atuando conforme aí durante toda a sua vida útil. É estabilidade e confiabilidade. Absolutamente correto. Quando a gente entrega um produto assim e gera essa confiabilidade, essa estabilidade para as pessoas, por que essas palavras também elas casam muito bem com o cenário econômico, que isso atrai a pessoa para querer uma relação comercial, por exemplo, com a Tisseia? Olha, a ideia de confiança diz tudo, porque às vezes você precisa disso. Você precisa de que seja sustentado num ambiente em que minimize o seu risco, está mitigando o risco ali. Então, uma estratégia importante é que você tenha parceiros, e nesses parceiros ele tem comprometimento, ele te gera confiança, porque você não gosta de um ambiente de risco, né? Então, e o ambiente que a gente vive normalmente tem risco. Então as empresas discutem muito isso, né? Elas sabem identificar o risco e elas sabem quais são as estratégias para mitigar esse risco, para reduzir. E ela entende, por exemplo, produtos como esse, que são produtos onde a relação vai ser longa, eu preciso de ter uma confiança, eu preciso que está garantida essa confiança para que não frustre ali o outro lado e eu também não seja frustrado numa desistência logo à frente. É difícil construir esse relacionamento? Como é que começa? Como é que se mantém, garantindo que depois do pós-venda, depois que já teve aquela primeira aproximação, a relação vai continuar gerando esses frutos, essa aproximação e a construção mesmo desse relacionamento longevo? Eu penso que diz respeito a relações humanas, você ter um ambiente de transparência e um ambiente de credibilidade é o principal. Os problemas todas as companhias têm, as pessoas têm, e o que nos tornam diferentes, é a forma como você lida com isso. Então, eu acho que nós como companhia, nós temos aí 57 anos de empresa no Brasil, temos aí, atendemos mais de 40 países no nosso portfólio de clientes e de exportação. Isso tem também uma questão cultural que vem a reboque. Então, não somente você ter uma empresa, seja humana no sentido das relações interpessoais, mas você ter uma empresa também que seja sensível às questões culturais. E isso é a base, vamos dizer, a fundação para um relacionamento mais duradouro. Acho que a nossa experiência nesse ambiente nos mostra que o respeito mútuo é importante, a longevidade das pessoas na companhia também é importante, porque ela tem um histórico, ela carrega o histórico da empresa, e é sempre legal você rever pessoas depois de algum tempo em um outro projeto, ou fornecendo, ou ela retornar às nossas operações e encontrar pessoas que há alguns anos ela teve contato e elas ainda estão aí presentes, juntamente com um público mais jovem. Então você vai criando uma identidade, uma cultura, você se apresenta naturalmente como um fornecedor, um fabricante com grande capacidade técnica de atender aí as demandas dos nossos clientes e tendo também essa relação natural e bastante humanizada entre as nossas companhias. Acho que isso resume, na minha opinião. Eu acrescento ali, talvez algumas coisinhas que seriam importantes. Uma empresa que tem essa característica de que as pessoas ficam por mais tempo ali, ela tem que ter uma cultura forte e ela tem que ter uma cultura de que essas pessoas estão criando os próximos líderes dentro dessa cultura, porque na verdade os contratos que serão, se diz 40 anos, as pessoas que começaram isso não estarão ali lá depois de 40 Mostra uma anos. continuidade Mas assim no você trabalho. tem que ter uma continuidade. Um bom líder é aquele que forma o próximo líder, que está ali na cadeia, que sabe reconhecer as pessoas e coloca elas para cima. Então, mesmo que a relação vai passar por outras pessoas dentro da companhia, a cultura for bem estabelecida, você fez pessoas crescerem ali dentro e representam a empresa exatamente como ela fez o primeiro contrato há 40, 50 anos atrás. Inclusive, quase metade das pessoas que estão na Tisseia hoje tem mais de 10 anos, né, Mais de Beto? 10 anos. Nós temos colaboradores aí na casa dos 40, 45, 50 anos de companhia. Isso nos dá um orgulho muito grande,
Eu me lembro de um caso bastante assim, emblemático. Nós estávamos recebendo a visita de um cliente americano para fazer uma homologação na nossa fábrica. E é uma homologação técnica, ela vai lá, ele vai visitar as instalações, conversar com as pessoas, conversar com o time de engenharia, ver se nós temos a capacidade para atender a demanda desse cliente. Um cliente muito exigente. E quando nós estávamos descendo, ele fez uma brincadeira e falou assim: eu quero ver quantas pessoas de cabelo cinza nós temos aqui nessa fábrica. E ele encontrou com o nosso colaborador hoje, que ele tem acho que 52 ou 53 anos de casa, que é o Antônio Hamilton. Vai fazer Ele 54. 54. Ele é o nosso gerente de operações há muito tempo. E ele realmente ouve essa passagem. Eu falei assim: opa, olha só, deixa eu te apresentar então aqui o nosso colaborador. Naquela época ele tinha cerca de 50 anos de casa. Eu falei assim: o Antônio Hamilton olhou e falou assim: isso aqui é um excelente exemplo daquilo que eu quero. Por quê? Exato, porque é uma indústria que a gente costuma chamar de uma indústria madura, pelo ponto de vista, assim, não tem grandes avanços tecnológicos. Quer dizer, um transformador de potência, a patente dele é de 1885, ele não mudou tanto assim, né? Os princípios da física clássica continuam os mesmos, o equipamento continua operando mais ou menos da mesma forma. Então, ter esse conhecimento agregado, ele é um diferencial para a companhia, ele é um diferencial competitivo e ele também carrega essa questão de que as pessoas, elas têm exatamente isso que você falou, uma forma de passar esse conhecimento, não só através de material impresso, mas passar convivência, treinando ali na operação, experiência. experiência acumulada Ele por carrega a anos. cultura de tudo que está ali. Exatamente. Então, acho que isso é uma coisa que muito nos orgulha. Né? A empresa cresce, contrata muita gente, tá? Realmente a gente tem um público bastante jovem hoje ingressando na companhia, que é a próxima geração que está sendo preparada, mas a gente percebe claramente que as pedras fundamentais, a base, ela é sólida. Sabe? E isso gera credibilidade, isso gera aproximação, isso gera a interação humana. Professor, para além dessa parte cultural que vocês dois comentaram, que tipo de procedimentos internos, de estrutura que tem que ter nos processos que também garantem que essa relação vai ser duradoura para o cliente que está querendo se aproximar, para além do comercial, porque elas vão ajudar o comercial a vender isso. Mas como é que tem que ser essa estrutura da empresa? Acho que aí existem várias técnicas. Uma é realmente ali uma avaliação interna, né? Então, quando você tem princípios de cultura instalados dentro de uma empresa, essa empresa ela tem que estar ali pelo seu RH, gente de gestão, tem que estar sempre indagando aos seus colaboradores ali para entender essa perenidade da cultura, para entender se existem falhas, desvios que têm que ser corrigidos ou pessoas que têm que ser treinadas ainda para que a empresa ela está falando pelas pessoas e essas pessoas têm que estar engajado naquilo que para que a empresa foi construída para que tenha perenidade nesses contratos, nesses relacionamentos. E como que a gente garante que esses processos eles vão gerar essa credibilidade? Tem que ter medições de métricas, tem que ter que tipo de estrutura? Por exemplo, o senhor comentou a questão de risco, um bom plano de risco estruturado também. Claro, com certeza a parte de planejamento, entender, tem aqueles que trabalham no planejamento, que estão sempre tentando antecipar, avaliando quais são os riscos aí, olha para fora, quais são os riscos de mercado e nesses riscos de mercado, o mercado está mudando ou não está mudando, isso traz o que para a gente, eu vou perder cliente, qual é o risco, o que eu tenho que fazer, então sempre tem que pensar em planejamento para redução de risco, o que seriam os novos caminhos a seguir, e obviamente aquilo que segue ainda sendo representado na empresa, qual que é a cultura dessa empresa. Você não pode ficar dando cambalhotas na empresa o tempo todo por causa disso, porque você tem que mostrar para o mercado que essa empresa ela é perene nas suas pessoas, ela faz a mesma coisa há muitos anos, mas ela faz, obviamente, vai ali aparando as arestas, mitigando os riscos. Beto, quando a gente olha para esse lado, os clientes também procuram isso, demandam isso de vocês da diretoria, de como que estão esses processos, para poder garantir que aquele produto que está indo lá para os Estados Unidos, para outra parte do mundo, estão seguindo vários procedimentos desde o início adequados. Nós temos primeiro que é um produto engenheirado. Então, nós temos praticamente cada 2 ou 3 equipamentos que a gente fabrica. É um projeto novo. Então, ele é customizado para aquela necessidade do cliente e isso requer mais do que processos
estabelecidos e confiáveis. Requer que as pessoas também têm que ter aquela vivência e entendimento daquilo que elas estão falando. Então nós temos especialistas que trabalham conosco e que geram essa credibilidade. Então, não são raras as discussões técnicas que a gente acaba tendo com o cliente, onde tem uma coisa que fala assim, o know-how é importante, mas o know-why, saber o porquê que aquilo que você faz é talvez mais importante. Então, eu gosto sempre de falar que a gente não sabe só como fazer, como a gente sabe o porquê que nós estamos fazendo daquele jeito. Isso faz com que você realmente atraia ao interesse, atraia os olhares para uma companhia que sim sabe o que está fazendo. É um mundo muito dinâmico, é um mundo extremamente competitivo. Nós estávamos comentando sobre risco agora, assim, eu costumo brincar com o pessoal, falei assim, gente, parece que assim, tem todos os elementos para não dar certo, né? Porque a gente importa componentes do mundo inteiro, a gente tem um projeto que às vezes nunca foi realizado, a gente tem uma fábrica que nós temos que às vezes ajustar alguns processos para poder fabricar. São tantos elementos que eles se apresentam como assim conflitantes ou de risco que você fala assim, gente, vencer esse desafio, né, é sempre muito bom, mas a gente vem conseguindo há 57 anos. Sobre isso, como que é essa questão agora cultural, falando de diferentes países, diferentes clientes, pessoas que estão trabalhando, que vieram de outros lugares, como que é esse, não diria choque cultural, mas essas diferenças entre a cabeça de um brasileiro, a cabeça de um americano, a cabeça de uma outra pessoa que está em outra parte do mundo, que é às vezes um fornecedor de matéria-prima, como conciliar tudo isso? Você faz isso todo dia? Não, todo dia. Acho que a questão do aprimoramento cultural, essas questões são muito interessantes. O brasileiro, no geral, ele não dedica muito ao planejamento, mas ao fazer, né? Então nós temos assim, no ímpeto de já começar fazendo realmente, e para muitas situações isso realmente é muito interessante, né? Você colocar a mão na obra, você já vai achar a já solução vai achar a rápida, né? solução. Aí, em algumas culturas, eles investem muito no planejamento, muito na avaliação de risco, muito todo aquele entorno antes de começar. Porque ele falou o seguinte, cara, depois que eu comecei, tem que retroceder por algum item que eu deixei de considerar, algum risco que não foi corretamente, vai me custar muito mais caro. A gente vive nessa ambiguidade, né? Então, quando a gente está falando de culturas, é natural que o nosso ímpeto em querer realizar as coisas mais rapidamente se sobreponham à fase de planejamento. E o bom dessas interações interculturais é você aprender a entender o outro lado e também absorver isso. Por que eles fazem isso, né? Qual que é a importância no negócio deles de discutir isso antes? Então, essas diferenças, elas existem diferenças aí de como que empresas mundo afora fazem, mas hoje o mundo é nessa ideia de uma frase muito colocada, mundo globalizado, né? Globalizado é porque as empresas hoje, eu não posso falar um produto é nacional, né? Pega um produto, quantos por cento daquele produto ali que é realmente produzido todo aqui, né? Muitas coisas são, às vezes, é o produto final que eu estou entregando ali, um percentual grande é de insumos que vem de fora. Então, exige esse relacionamento e é claro, exige aprendizado. E aí, quando você coloca equipes de diferentes empresas que trabalham com diferentes culturas, eu falo de culturas de países, mas também de culturas internas de empresas, há choques. E aí você tem que entender que, às vezes, chegam contratos que estão ali em algumas linhas de contratos que, pô, mas para que isso aqui? Isso é importante para outra empresa, isso não é importante para cá, mas eu quero ter coisas que são importantes nos meus contratos que não são importantes para eles. Geram, às vezes, discussões jurídicas apenas para que possa você atender os dois públicos ali. E isso é aquilo que a gente talvez estava no início falando, de entender assim a ideia da outra pessoa, como que é esse processo cultural, isso ajuda a avançar e a construir uma relação mais de confiança. Exatamente, é o aprendizado. O que é importante para a outra parte, o que é importante para mim, eu não vou abrir mão, mas tem sempre que ter uma negociação para que os dois possam ali estar crescendo, e depois que a gente apertou a mão aqui, a gente tem que ter compromisso. É isso. Eu entendo o que é importante para ele entende o que é importante para mim, para a gente conseguir seguir. Pode ser que lá na frente a gente vai ter que rever algumas coisas, mas por enquanto é isso que foi compromissado.
Ô Beto, como a gente lida muito com esse público externo de outros lugares, sempre tem na TCE essa preparação para as pessoas compreenderem o cliente, os desejos deles, antes de começar esse processo, para realmente mostrar que somos bons parceiros que estão entregando para eles aquele produto que vai ficar 4 décadas direto funcionando. Deixa eu te contar uma coisa. Lá nos idos de 2018, a companhia tinha um volume de cerca de 5% só de exportação. E majoritariamente para a América Latina, ou seja, questões mais regionais, culturais, semelhantes. E de 2018 até agora, a gente aumentou muito a nossa base de clientes de exportação e mercados, e hoje o nosso principal destino dos equipamentos são os Estados Unidos. Nós não tínhamos a necessidade de termos pessoas, por exemplo, fluentes no idioma inglês. Então, estabelecer canais básicos de comunicação é uma das coisas que a companhia teve que evoluir nesses últimos anos. Investimos em treinamento das pessoas, investimos nessa questão, inclusive, de entendimentos de legislações locais, de critérios de compra e venda, de contratos e aquelas cláusulas. Então, isso foi um aprendizado que a companhia veio desenvolvendo aí nos últimos anos. E hoje nós somos uma empresa que, basicamente, o principal destino dos nossos produtos é o mercado norte-americano, um mercado extremamente exigente, competitivo. Estar nesse mercado muito nos honra, porque realmente ele tem um grau de uma barreira de entrada muito, muito elevada. E as pessoas, elas evoluíram muito também nesse processo. É muito bacana. Hoje você vê lá clientes chegando, as pessoas ali acompanhando, conversando. Também tira essa barreira da comunicação, que pode ser um fator assim que atrapalhe nas nossas evoluções como companhia, né? Para os dois, uma resposta mais rápida assim, quando se tem um relacionamento duradouro, isso se transforma em vantagem competitiva? Creio que sim. Na verdade, isso pode fazer. Você olha para contratos que já existem entre empresas e fica vendo, olha, eu também quero ter aquele parceiro ali. Então eu olho para as parcerias com quem ele faz. Então, isso é super importante. Pegando só um gancho. Um excelente ponto. Você hoje é sempre questionado como quais são os seus clientes, para quem você está vendendo. Por quê? Existe no mercado aquela máxima dizendo o seguinte: poxa, esse cliente é um cliente extremamente exigente, criterioso, ele tem toda essa formalidade. Então, se você já fornece equipamentos para esse cliente, eu estou muito mais tranquilo, porque eu sei que a barreira dele de entrada é muito alta. Eles Então, são exemplos, assim. Ele já faz para ele, estou tranquilo. Então, exato. Então, a gente começa a ter essas referências, elas são construídas. E mais do que isso, se você já fornece há muito tempo um determinado cliente, significa que você está no rol dos principais fornecedores, e isso também destrava muitas portas nesse sentido. Então, ter relacionamentos duradouros, ele não só garante longevidade para esse cliente em específico, como também garante que outras portas serão abertas pelo mesmo motivo, com empresas que eventualmente você ainda não estabeleceu relações comerciais. Então, assim, um relacionamento ele gera recorrência, indicação e até uma ampliação da reputação da marca. Sim. E quando as pessoas mudam de uma empresa para outra, carregam consigo a experiência que ela teve, tanto positiva como negativa. Nós já vimos isso, inclusive. Se ele teve uma experiência ruim com alguma empresa no passado, em uma outra empresa que ele trabalhava, e ele muda, ele carrega com ele essa percepção. Então, essa questão do encantamento, de realmente atender as pessoas, ela é algo que te garante. No fundo, somos todos seres humanos, as relações são humanas, e as pessoas são o nosso grande diferencial. Professor, em uma frase, o que realmente a gente poderia colocar como classificação de um relacionamento duradouro? Vamos lá. Comprometimento. Você precisa de ter ali uma adaptabilidade. É difícil. Trava-língua. Adaptabilidade. E, é claro, sempre você tem que ter uma capacidade de aprendizado. Todos os contratos, todas as parcerias, eu acho que tem que ter essas 3 coisas. Você, Beto, numa frase, o que seria relacionamento duradouro verdadeiro, assim? Uma frase? Faz um parágrafo, então, igual o professor.
Relacionamento duradouro. Ele é baseado, calcado na confiança. Acho que isso é talvez seja o principal. Cada companhia cria, com base na sua cultura, esse formato para se estabelecer essa confiança. Seja o acesso fácil às pessoas, a proximidade, a transparência com que as relações são estabelecidas. Isso realmente vai criando uma esteira de experiências positivas que vão se somando e se tornam assim longevas. Ok, muito obrigado. Quando o papo é bom, ele passa rápido. Mas Agradecer de novo a acabando, participação de vocês. E Tá bom. quem está assistindo a gente, não perde, fica ligado que o Odisseia Talks está no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Deixa seu like lá, comenta e ajuda a gente a construir cada vez mais um bate-papo realmente que traga novidades e influências do setor de energia elétrica e de infraestrutura elétrica. Até a próxima.